Ora, muito boa noite. País consternado. Angola continua a render homenagem ao cardeal Dom Alexandre do Nascimento, lembrado como filho dedicado às causas nobres da nação. Angola e Estados Unidos da América, desenvolvimentos sobre a esperada visita de Joe Biden, à tese de especialistas em relação às vantagens no domínio diplomático e também económico. Ataques de Israel no Líbano. Papa Francisco voltou a condenar as ações e afirmou que os países não podem exagerar no uso de forças militares. Neste domingo, notícias siga também desenvolvimentos sobre o Girabola, Alegria do Povo, Petro de Luanda, que ganhou na tarde de hoje por 3-0 o São Salvador do Congo. Para seguir agora, no domingo, notícias. Outra vez, muito boa noite. Seguimos com o desenvolvimento das notícias. Em Luanda, os fiéis católicos consideram que o cardeal Dom Alexandre do Nascimento deve ser lembrado pelo testemunho de vida e de fé e também pelos seus ensinamentos e espiritualidade, pois o legado é de dimensão mundial. Foi uma das maiores referências da Igreja Católica. Em março de 2025, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento completaria 100 anos de idade. Abraçou o sacerdócio ainda muito jovem e durante o seu ministério foi defensor da paz, da solidariedade, da justiça, do amor e da união entre irmãos. Um legado que transcende as fronteiras angolanas. A sua dimensão é mundial. Uma perda muito grande, não só para a Igreja Católica, como para todos os cristãos do mundo e principalmente de Angola. Eu acredito que Dom Alexandre... A dimensão de um homem que soube ser humanista, não é neste momento, digamos, até faltam palavras. Nós todos nos vergamos perante a sua memória e que Deus o tenha. Devoto mariano, Dom Alexandre Cardeal do Nascimento deve ser lembrado pelos fiéis católicos pelo seu testemunho de fé, carisma e os seus ensinamentos de espiritualidade. Por ser um devoto da Nossa Senhora, em suas homilias dizia sempre que devemos ter Maria como espelho e Maria como mãe. Então é este ensinamento também que eu guardo comigo. Dom Alexandre iniciou a sua formação no seminário dos Bangalas e continuou nos seminários de Malange e de Luanda. Foi ordenado padre a 20 de dezembro de 1952. E em mensagem, o presidente da República, João Lourenço, lamentou com profunda consternação o falecimento do cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Sublinhou que o país acabou de perder um dos seus melhores filhos. Na mensagem de condolências, o chefe de Estado escreveu que Angola, a pátria, perde assim um dos seus filhos mais insignes. Um homem bom que consagrou grande parte da sua vida a transmitir aos seus valores e princípios para uma vida em dignidade, de perdão e de respeito ao próximo. Comungo da certeza de que os feitos do servo da Igreja e da nação, que hoje nos deixa, serão perpetuados ao longo das gerações, como confirmação da grandeza do seu percurso e da nobreza da causa geral que defendeu ao longo da vida, a de disseminar o bem. Lê-se na mensagem: em meu nome, no da minha família e do Executivo angolano, transmito os mais profundos sentimentos de pesar à Igreja Católica, à Igreja angolana e à família enlutada, escreveu o Presidente da República, João Lourenço.
E foi na cidade do Lubango, província da Huila, enquanto arcebispo daquela cidade, que Dom Alexandre do Nascimento foi nomeado cardeal da Igreja Católica, uma figura incontornável do ponto de vista intelectual e religioso. Assim descreveu o arcebispo emérito do Lubango, Dom Zacarias Camoenho. A pastoral de Sua Eminência na cidade do Lubango durou quase uma década. Foram 9 anos até que foi proclamado cardeal, uma condição de conselheiro do Papa, razão da sua mudança para Luanda. Na província da Huila, foi sucedido na arquidiocese de Lubango pelo agora bispo emérito Zacarias Camoenho, um amigo de longas conversas e por isso mesmo considera que com a sua partida a Igreja ganha um intercessor diante de Deus. De facto, é mais fácil ser assistente, conselheiro do Papa, e estando na capital, esta função está muito bem garantida na pessoa que for o cardeal de um país. É nisto que o cardeal Nascimento, de fato, desempenhou o seu papel, e eu, todas as vezes que ia a Luanda, eu sempre visitei-o e ele sempre repetia: fizemos a nossa parte, que perdemos na medida em que já não está no meio de nós, mas também, cristamente, dizemos, ganhamos um intercessor junto de Deus. Dom Alexandre destacou-se pela qualidade de bom ouvinte e promotor do diálogo no período de conflito no país. A sua sabedoria e compaixão tocaram a vida de inúmeras pessoas, cujo legado será lembrado por gerações que beneficiaram dos seus ensinamentos e valores. De sorte que o cardeal Nascimento esteve sempre ao lado de dizer e de ajudar tanto os outros bispos, como os sacerdotes, como os políticos, de que com o diálogo chegaríamos à convivência pacífica. De sorte que o cardeal Nascimento deve ser recordado como um homem que trabalhou pela paz em Angola, alguém que trabalhou para que Angola tivesse um nome mais positivo no mundo. Vamos continuar a falar desta figura que foi o cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que partiu para a eternidade no dia de ontem. Recebemos em estúdio Carlos Veiga, foi seminarista e chefe no Seminário Maior de Luanda, onde conheceu o cardeal Dom Alexandre do Nascimento. Como é que lembra desta figura? Lembro muito bem a figura de Dom Alexandre, porque na altura era arcebispo metropolita de Luanda, também foi presidente da SEASTE, ele teve 2 mandatos na SEASTE e celebrou aos sábados no Seminário Maior e recomendava bastante os estudos aos seminaristas, pedia muito que se lesse os clássicos e falava muito da devoção mariana e da Santa Teresinha do Menino Jesus, que ele escrevia copiosamente e falava igualmente sobre esta Santa Católica. Eu tive a oportunidade de estar no sul do país, depois do meu curso de filosofia, onde trabalhou o cardeal. Na altura não era cardeal, ou seja, saiu antes de ir para antes de ser cardeal, passou por Sul. Daí é que se tornou cardeal, né? Diga-se, naquele contexto da guerra no país. Estive na Almôndoa. A Mongua é Cunene, é diocese de Ongiva, e essa diocese pertencia à arquidiocese de Lubango, de onde falou há instantes Dom Zacarias Camoenho. Antes do cardeal estava o Dom Franklin da Costa, que era arcebispo, sendo certo que, ou seja, antes do cardeal, ou seja, depois do cardeal é que foi o Dom Franklin da Costa, né? O que significa que é uma pessoa muito relembrada ao nível do sul do nosso país e
O que marca o cardeal Dom Alexandre do Nascimento é o facto de que não só trabalhou para a população urbana da igreja, mas também a população para lá do urbano. Esteve no sul do país. Isto significa que foi daí onde ele ganhou o cardinalício. Carlos, como a pessoa... Quem era o cardeal Dom Alexandre do Nascimento? Das vezes que privava com ele? Uma pessoa muito introspectiva, uma pessoa muito inteligente, que contactava bastante, falava bastante sobre a necessidade de estudarmos. Era uma pessoa também aberta. Portanto, ele tinha uma personalidade adequável às circunstâncias, muito espiritual. Era, de facto, uma pessoa que tendia muito para a espiritualidade. E isto marcou-nos a todos, na altura, como antigos seminaristas. Muito bem. Já voltaremos a falar com o Carlos Veiga, mas daqui a pouco. Vamos continuar a ouvir e ver pessoas que falam do cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que foi um homem de cultura, tendo mesmo evidenciado em vários momentos. Um deles, a quando da visita do Papa João Paulo II a Angola. Quem conta é a senhora Maria Luísa, da Pastoral da Família, e é também catequista. Na Igreja de Jesus sobressaía no olhar dos fiéis a consternação pela partida de um dos mais importantes líderes católicos. Maria Luísa, catequista, descreve Dom Alexandre, cardeal do Nascimento, como um homem de cultura. Dos mais de 40 anos de convívio com Dom Alexandre na Pastoral da Família, a catequista guarda consigo a alegria no olhar do cardeal a quando da visita do Papa João Paulo II a Angola, um momento em que religião e cultura se fundiram, com evidências nos trajes característicos do país usados pelos fiéis. Quando preparamos as nossas meninas vestidas de bessangana e alegria no rosto de Sua Eminência, porque estávamos a apresentar aquilo que é nosso, está a ver, a nossa cultura. E ele era um homem que amava a cultura. Eu só quero guardar todas essas lembranças maravilhosas de Sua Eminência e hoje sentir que ele é o grande intercessor que nós temos junto de Deus Pai e que realmente ele jamais será esquecido por nós e que o seu legado estará presente nas nossas vidas. Para a recordação fica também a memória de um pai da fé afetuoso, otimista e muito presente. Nas nossas jornadas, ele estava ali, sempre conosco. E como aquele pai que, quando os filhos estão errados, com carinho, está a ver, não com brutalidade, mas ele te fazia uma chamada de atenção e que tu não te irritavas. Ser reconhecida pela voz mostrou à fiel Maria Luísa a dimensão humanista de Dom Alexandre do Nascimento. Uma ocasião, ele disse assim: agora pela voz te reconheci, minha filha. Eu não te estava a reconhecer, mas agora que eu vi a tua voz, sinceramente, a dimensão da pessoa que é. Senhor Cardeal, uma humilde leiga, e ele dirigir-me assim estas palavras, marca no fundo do teu coração. Na homilia de Cônego Antero, testemunhada por vários fiéis, com destaque para vice-presidente da República Esperança da Costa, foi também referenciado o legado do único cardeal angolano da história. Senhor Cardeal, eternamente eu vou te lembrar, eu vou te amar e obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Carlos, o cardeal Alexandre do Nascimento foi também um homem muito ligado à cultura. O que é que ele gostava, por exemplo, em termos de música? O que é que gostava o cardeal? Sem dúvidas que a música gregoriana era o que ele muito gostava e era uma pessoa suave, gostava do clássico. O cardeal tinha uma solenidade em muitas coisas, desde a própria liturgia. Aconselhava muito aos seminaristas a olharem para a liturgia suave, que se aglutinava naturalmente com
a nossa tradição, né? Eu sentia que o cardeal gostava de ser mais clássico mesmo na interpretação da liturgia. Eu sentia que não gostava muito de batuques, né? O que de facto pode-se contrastar com uma certa cultura da nossa liturgia africana. Não significa que olhava de lado, mas ele tinha um estilo clássico, até mesmo na literatura. Até 1940, até 42, ele voltou de Bangladesh para Malange para cuidar, digamos que, da formação sacerdotal. Voltou Muito bem. na sua origem, as suas origens, não é? Porque o cardeal Dom Alexandre é um cardeal, se quisermos, urbano, mas todavia que olhou muito a tradição de Malange, mas por causa da educação que tinha, que se aperfeiçoava muito ao clássico e lia a literatura clássica, que aconselhou durante a vida toda as pessoas. Muito bem. Carlos, voltamos a sair daqui a pouco. Vamos até a província da Huila, uma vez mais, onde Dom Alexandre do Nascimento foi cardeal durante 9 anos. Chegam também reações, sobretudo de fiéis católicos, que destacam o malogrado como figura ímpar da história angolana. Para os crentes, o passamento físico do cardeal, que foi igualmente arcebispo do Lubango, é uma grande perda para a Igreja. Fez muita coisa para o bem da Igreja, fez muita coisa de modo particular para a Igreja africana. Enviou muitos missionários em outros lugares de Angola e assim um padre, bispo, hoje cardeal, nos deixa claro que para muitos é tristeza. E os católicos realçam os ensinamentos de Dom Alexandre do Nascimento, que ficam para a eternidade. O cardeal Alexandre do Nascimento foi um grande escritor, ele deixou vários livros. Existem muitas coisas que ele foi dizendo assim através dos seus livros, mas muitas outras ainda foram deixadas assim com exemplos de vida, e o que nos leva a dizer que os seus ensinamentos, de certa maneira, serão levados em conta de geração em geração. Primava-se muito na caridade, na pontualidade, sobretudo nas questões pastorais, que sempre foi aludindo à juventude e não só. E a nós devemos simplesmente buscar os seus ensinamentos do passado para que consigamos, então, de facto, aurir e também seguir os seus passos. Da Diocese de Benguela vêm boas recordações de Dom Alexandre, cardeal do Nascimento. Padres e leigos falam dos momentos vividos com o prelado nas vestes de arcebispo do Lubango, onde destacam também a sua generosidade e papel paterno. Dom Alexandre, cardeal do Nascimento, foi uma figura de relevo dentro e fora da Igreja Católica em Angola. De Benguela surgem recordações dos seus feitos. O padre Martinho Cavaia descreve a figura do cardeal e o seu papel importante na vida do país. Não só trabalhou no processo de libertação do povo da colonização, como também foi sempre no colégio dos outros bispos, lutando para que o povo vivesse na liberdade, ele vivesse na harmonia, vivesse na paz. E então é uma figura que nos deixa um legado grande de tenacidade, de trabalho, de postura sempre firme diante das injustiças sociais. O sacerdote ressalta ainda as boas recordações de partilha com sua eminência, na altura seminarista. Saber ir e vir, saber viver com o povo, sentar-se no chão do povo, viver o mato do povo. Então isso é uma recordação grande que me deixa. Este fiel cristão da Diocese de Benguela, com mais de 50 anos de idade, diz que a sua vida foi preservada graças ao cardeal, na altura arcebispo de Lubango,
e afirma que Dom Alexandre Cardeal do Nascimento foi um pai para ele. Deixaram na missão na vila de Caconda por uma situação e eles foram onde foi capturado. Depois foi aparecer novamente, foi aparecer na Roma, automaticamente o Lubango ainda chegou de me arranjar condições para eu me retirar novamente das mãos que estive novamente para morrer, até que vivo até hoje. Benguela e as reações em torno da morte do cardeal Dom Alexandre do Nascimento. E o arcebispo, no caso emérito de Luanda, cardeal do Nascimento, recebeu várias homenagens enquanto esteve em vida, daí mesmo o seu nome ter sido atribuído a uma unidade hospitalar. Falamos aqui do Complexo Hospitalar Cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que está localizado aqui em Luanda. Nós também fomos até esta instituição para ouvir o que dizem os funcionários daquela casa. Foi a 30 de novembro de 2021 que o governo de Angola homenageou Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, atribuindo o seu nome ao Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares em Luanda. O diretor-geral da Unidade Sanitária, Carlos Alberto Masseca, fala da consternação pela morte do patrono da instituição. Estamos a ver um momento de tristeza e isto vive-se, quer falarmos com os nossos trabalhadores, falando com os nossos colegas de trabalho. Carlos Masseca disse também que no hospital se segue as recomendações deixadas por Dom Alexandre Cardeal do Nascimento a quando de uma visita. Foi a sua preocupação com o tratamento das crianças que têm problemas cardíacos, que necessitam de cirurgia cardiovascular. E foi quase que uma recomendação dele para cuidarmos das crianças. E eu acho que isto ficou marcado em todos nós. Mateus Valentim, médico internista, ressalta o aspecto da humanização. Como trabalhadores, inspirados no sentido de humanidade deste grande patrono, estamos todos contritos e atribulados por este passamento físico. Este paciente disse que a atribuição do nome foi merecida e que o legado do cardeal será sempre lembrado. Sabia falar, respeitar as pessoas, os mais novos, os mais velhos, e é de lamentar, mas é muito bom que esse nome ainda continue para que as novas gerações também venham num dia a conhecer que foi esse cardeal. O Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares Cardeal Dom Alexandre do Nascimento conta com mais de 300 camas, 212 das quais em quartos de isolamento e 88 em enfermarias gerais. O presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, amigo pessoal do cardeal Nascimento, falou em exclusivo para o Domingo Notícias. O Sr. Dom Alexandre Nascimento, cardeal e arcebispo emérito de Luanda, é um querido amigo de Portugal, um colega meu da Faculdade de Direito de Lisboa e um querido amigo meu há décadas, muitas décadas, e por isso recordo com muita saudade aqueles anos que vivemos em conjunto em Portugal e também os muitos encontros que tive com ele em Angola, até há muito poucos anos. Mas sobretudo recordo a figura do grande teólogo, do grande filósofo, do grande jurista, do grande humanista, do intelectual excepcional, mas também capaz de compreender as necessidades das pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres, mais dependentes e de ter um sentido social único ao longo da sua vida. Das vezes em que ele esteve em Portugal, por causa da situação em Angola, uma das grandes preocupações era ir obtendo apoios sociais para a sua diocese e para o seu país.
recolhendo onde podia. E, portanto, tinha o lado do homem pensador, do homem capaz de sonhar um novo futuro para a humanidade, um grande prestígio na Igreja Católica em todo o mundo, mas sobretudo para sonhar um grande futuro para a sua pátria. E com uma ligação muito íntima com outras pátrias que partilham a mesma língua oficial e, sobretudo, Portugal. Portanto, desaparece uma grande figura que viveu praticamente um século e que marcou boa parte deste século. E, naturalmente, que eu acompanho nos votos de pesar que dirijo aos seus familiares, à Igreja Católica Angolana e à pátria angolana, acompanho com muita saudade aquilo que é o imenso vazio que deixa depois de uma vida tão cheia ao serviço dos outros. Ele foi, nomeadamente, doutor honoris causa, e era na minha faculdade, Direito de Lisboa, na Universidade de Lisboa, mas muito respeitado em todas as universidades, todas, e em particular uma carreira académica que era dada pela sua formação jurídica. Era um grande jurista, mas também filosófica, mas também teológica, mas também sociológica, e até, como se viu nas suas memórias, até com uma vocação histórica, capaz de compreender a história e o peso da história contemporânea, isto é, destes tempos, destes últimos 50 anos, na construção de um futuro melhor. Ele era respeitado em todo o mundo, chegou a ser o que os italianos chamam um papabile, isto é, ele chegou a ser um dos candidatos possíveis a Papa, afastou essa ideia, era muito humilde, na sua superioridade intelectual, era uma pessoa muito humilde. E, portanto, afastou, e afastou também porque para ele a prioridade era a sua Angola, e se iria afastá-lo de Angola, mas era respeitado pelos fiéis católicos de todos os continentes e, portanto, todo o mundo. Carlos Veigas, e vamos começar esta conversa, ou retomar a conversa no caso. Desta última parte do que fala o presidente Rebelo de Sousa, foi mesmo cogitado a ser o Papa, falava-se por volta dos anos 2013, mas pela humildade afastou esta possibilidade. Claro que sim. Como nesta altura falava-se muito da sua participação num dos momentos que lhe podiam levar na qualidade de cardeal a estar junto da grande elite que conforma a Igreja Católica. Falou-se muito disso por causa do próprio histórico do cardeal, mas nada, claro, que se pudesse concretizar. Ele teve a humildade de descartar estas possibilidades, mas realça-se aqui, na peça que nos envolve o presidente português, o facto de o cardeal Dom Alexandre Cardeal do Nascimento, ter passado por Portugal para estudar como padre, por causa da sua questão que tem que ver com a veia nacionalística, porque, no fundo, quando vai a Portugal, foi numa condição de exílio, se for o caso, tendo aproveitado a estudar, estudou Direito, não foi na componente da utroque iure, não foi na componente do direito canônico e do direito, digamos que comum, mas estudou direito comum para, no fundo, olhar para a questão da justiça. Como sacerdote, naturalmente, estudou direito, tendo em atenção as questões que lhe norteavam na altura, que têm a ver com justiça. Como padre,
tinha que pensar na justiça, para além de que, de facto, era um teólogo, como foi referido, da linha da teologia dogmática. Portanto, era uma pessoa de grande intelectualidade, que estudava bastante. Carlos, e com que serviu o povo, não é? Dizia, o que é que fica e deve ser passado aos angolanos desta figura que o país acaba de perder? Em 30 segundos, o que dizer ainda do cardeal do Nascimento e o que deve ser passado às novas gerações? A grandeza, a simplicidade. Parecia uma pessoa muito sofisticada, mas muito simples. Eu tive a oportunidade de estar na sala do cardeal, Dom Alexandre, recebeu-me algumas vezes ali naquela sala dele, onde havia aquela cristaleira. Estive num dos seus aniversários, tive a oportunidade de estar nesta sala e tomar um vinho, ofereceu-nos um vinho, um vinho de Porto. A mim, na altura também padre Mona Mosse Matumona, que era jornalista, porque Cardeal olhava muito com sentido de ver aos jornalistas, porque ele também escreveu para jornais em Malães. Chamou-lhe para ver uma partida de futebol, porque sei que gostava de futebol. Dom Alexandre era um homem do desporto, multifaceta, de muita cultura. A cultura obrigava-lhe a olhar para todas as facetas da vida. Podem crer que terá jogado também futebol com batina, como era o caso do Dom Paulino de Cabinda, que disse-nos que jogou futebol de batina. Naquela altura, estes homens da Igreja, até fazerem... Depois de entrarem para o curso teológico, usavam batina a todo momento, daí que jogaram futebol, praticaram desporto assim. Carlos, muito obrigado pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço a solicitude, é uma honra muito grande. Estivemos a conversar com Carlos Veiga, antigo seminarista do Seminário Maior de Luanda, que privou também algumas vezes com o cardeal do Nascimento. E o grupo parlamentar da UNITA diz que foi com profunda dor e consternação que tomou conhecimento do falecimento de Sua Eminência, cardeal Dom Alexandre do Nascimento, neste sábado aos 99 anos de idade. Em nota, os parlamentares dizem que Dom Alexandre do Nascimento marcou a história da Igreja Católica em Angola e não só, tendo, entre várias realizações, trabalhado para a recuperação dos bens da Igreja na fase de transição do período do Partido Único, marcado por perseguição a fiéis, no caso, e também expropriação do património da Igreja e para a democracia multipartidária. Numa outra mensagem, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, lamentou a morte de Sua Eminência, cardeal Dom Alexandre do Nascimento, a quem considera ter sido uma figura de enorme relevância, tanto no âmbito espiritual, bem como no intelectual. Já o patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, publicou uma nota de pesar pela morte do arcebispo emérito de Luanda, agradecendo todas as graças que foram derramadas por meio do seu trabalho incansável pela Igreja e de serviço à sociedade. E sobre a morte de Dom Alexandre, cardeal do Nascimento, temos outras reações que vamos acompanhar agora. A figura quase centenária de Dom Alexandre do Nascimento, um homem da Igreja profundamente comprometido com as questões do mundo, que morreu neste sábado 28 de setembro em Luanda com 99 anos, foi o único cardeal angolano que fez parte do conclave, a reunião máxima da Igreja Católica que elege um novo Papa. As reações à morte do cardeal do povo são inúmeras e surgiram de todos os quadrantes da vida pública. Muitos foram os que usaram as redes sociais para uma sentida homenagem a uma das mais consensuais figuras do país. Adalberto Costa Júnior, o presidente da UNITA, usou a sua página oficial do Facebook para escrever que o exemplo de Dom Alexandre continue a inspirar na construção de uma sociedade mais unida e solidária. O Facebook foi também a via escolhida por Benja Satula, jurista e vice-reitor da Universidade Católica de Angola. Satula escreveu: eterna gratidão, que os arcanjos de Deus lhe recebam com a solenidade de vida.
Na mesma rede social, Esteves Hilário, o secretário do Birro Político para Informação e Propaganda do MPLA, escreveu: Angola perde certamente um dos melhores filhos, intrépido defensor das nobres causas dos angolanos desde a luta anticolonial. O atual ministro da Juventude e Desportos não deixou de prestar a sua homenagem ao arcebispo emérito de Luanda. Em nota, escreveu Rui Falcão. Como escuteiro e um dos fundadores da Associação Angolana de Escuteiros, não posso deixar de reconhecer o exemplo de liderança, coragem e altruísmo que Dom Alexandre sempre demonstrou. Nuno Marrape, o governador da Huila, partilha deste sentimento comum de perda e escreveu: Dom Alexandre Cardeal do Nascimento passou pela terra, passou por nós, os seus feitos perduram e, neste particular, temos plena convicção que os mesmos ficarão para a posteridade. As reações à morte de Dom Alexandre do Nascimento teve uma amplitude que extravasou as fronteiras de Angola. São inúmeras as notícias que podemos ler sobre esta intelectual da Igreja. No site Vatican News, do Vaticano, podemos ler: o nome do primeiro cardeal de Angola está associado à comunidade política, criação da Universidade Católica de Angola, a reabertura da Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, bem como o retomar de várias infraestruturas importantes construídas no país. O cardeal patriarca de Lisboa, Dom Rui Valério, em nota de pesar, refere que é particularmente assinalável a forma como soube olhar o futuro e empenhar-se na preparação das novas gerações para a construção de uma sociedade mais justa e promotora da dignidade humana. Ainda em Portugal, Semanário Expresso dá a notícia da morte de Dom Alexandre do Nascimento, colocando lado a lado com Mário Soares, o histórico dirigente do Partido Socialista que foi primeiro-ministro e presidente da República de Portugal. No texto podemos ler que o atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, evoca com muita saudade o seu antigo colega da Faculdade de Direito, notável personalidade angolana e figura da Igreja Católica, o cardeal Dom Alexandre do Nascimento, que nos deixou depois de uma intensiva vida de quase um século, teólogo, filósofo e humanista. Estamos de volta para a segunda parte do Domingo Notícias. O presidente americano Joe Biden vai visitar Angola entre os dias 13 e 15 de outubro. A informação foi confirmada nesta semana pela Casa Branca e também pelo governo angolano. Segundo as duas diplomacias, Joe Biden vem a Angola para reforçar parcerias estratégicas nos domínios da economia e também da diplomacia. E vai ainda assinalar a criação da primeira rede ferroviária transcontinental de acesso livre em África. No decurso desta visita, será formalizado o projeto da parceria para a infraestrutura e o investimento globais, que engloba Angola e o G7, grupo das 7 maiores economias ocidentais, que pretende criar a primeira rede ferroviária transcontinental de acesso livre em África. O projeto é conhecido como o Corredor do Lobito por começar na cidade angolana do Lobito e visa ligar o Oceano Atlântico ao Oceano Índico, passando pela República Democrática do Congo e pela Zâmbia. A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, indicou ainda que os 12 estadistas deverão abordar o reforço da democracia e do envolvimento cívico, a intensificação da ação em matéria de segurança climática e de transição para as energias limpas e ainda o reforço da paz e segurança. O democrata tinha prometido visitar a África em 2023, um continente onde se desenrola uma luta de influências entre o gigante chinês, russo e americano. Todavia, a promessa só agora se concretiza. Esta será a primeira viagem de Joe Biden à África desde que chegou à Casa Branca em janeiro de 2021. Antes de chegar a Angola, o presidente americano, que está em fim de mandato, vai passar pela Alemanha de 10 a 13 de outubro para reforçar os sólidos laços entre os Estados Unidos e a Alemanha como aliados e como amigos.
Muito bem, está aí o lançamento do assunto que vamos agora analisar aqui em estúdio. Estamos a falar da vinda do presidente norte-americano Joe Biden, que está marcada para os dias 13, 14 e 15 de outubro. Luís Jimbo e Daniel Tendo, boa noite. Uma vez mais, sejam bem-vindos. Boa noite, capitão. Boa noite, Tendo. É sempre um prazer estar aqui consigo. Sim. Começamos por si, Daniel Tento. Aventou-se esta possibilidade há cerca de 2 semanas e acabou mesmo por ser confirmada a vinda de Joe Biden à Angola. Como é que se deve analisar esta confirmação das duas diplomacias? Ora, capitão, primeiro precisamos categorizar esta visita como histórica e oportuna. É histórica porque pela primeira vez em solo angolano teremos um presidente norte-americano e também porque desde 2015 nenhum presidente norte-americano visita o continente africano. O último que o fez foi o presidente Obama, que esteve no Quênia e Etiópia, e desta vez um presidente norte-americano vem para a África exclusivamente para o território angolano. Por isso é histórica. E é oportuna porque a economia global e o contexto internacional vive um período de dinâmicas e reconfigurações. E no âmbito dessas reconfigurações, os players centrais, nomeadamente a China, a Rússia, os Estados Unidos da América, vão procurando elevar e capitalizar o seu poder de influência a nível do globo, e a África é sempre estratégica. E olhando Angola, os Estados Unidos está a passar uma mensagem de que Angola é um território, é um Estado estratégico para influenciar do ponto de vista econômico e político. E Angola precisa agora, sendo oportuna, precisa tirar proveito desta visita através de uma agenda muito bem planificada para tirar o maior proveito possível da visita do presidente Biden para Angola. Luís Jimbo, em termos políticos e até diplomáticos, como é que pode ser analisada esta visita de Joe Biden a Angola? Olha, primeiramente é exatamente o que estás a dizer. Nós temos que desviar do debate político e temos que ir para o centro do debate econômico, ou seja, política econômica. Porque o que está em causa, o presidente Biden não vem cá numa inauguração política. O presidente Biden vem a Angola a assegurar que o investimento e a responsabilidade que ele tem enquanto presidente dos americanos e das empresas americanas que vão fazer negócio em África, na questão da extração de recursos minerais e a exportação, passando pelo corredor do Lobito, o Estado angolano e os outros Estados dos países africanos terão o compromisso de garantir que politicamente, do ponto de vista das leis, do ponto de vista do sistema judiciário, o dinheiro vai retornar, os lucros vão retornar, os americanos vão estar seguros. E por isso, da nossa parte, como angolanos, é sim uma oportunidade histórica no sentido de que temos que cair na real. Mudamos o paradigma da economia política, da política econômica. Sim, havia um grande debate de seguirmos o modelo da China. Temos que acreditar que este modelo não resultou aquilo que esperávamos na dimensão e na responsabilidade política. E agora está aí uma parceria concreta com os americanos para fazer negócio, mas nós temos que, como disse bem o Tender, nós temos que ter uma agenda econômica assertiva, focada e menos debates sobre política, MPLA, UNITA, agora de quem está do lado dos americanos. Não, os americanos estão interessados no seu negócio, estão interessados a explorar. Nós, angolanos, se continuarmos nesta perspectiva, como é que a Rússia e a China deverão se posicionar quanto a Angola? Já que fala que passa-se aqui uma mensagem. Esta é uma outra análise importantíssima que nós não podemos ignorar enquanto Estado angolano e enquanto angolanos. Primeiro porque está aí as empresas chinesas, temos um negócio com a China. O primeiro desafio é o seguinte: se nós angolanos não estivermos preparados para fazer contratos de serviços naquilo que é serviços de especialização, fornecimentos para as empresas americanas em Angola, o chinês vai fazê-lo. E vão fazer, o chinês e o americano vai fazer negócio nas nossas barbas aqui na nossa terra. Por quê? Porque esses são puramente homens de negócio. A outra questão, com a Rússia. Sim, a Rússia tem um modelo de negócio pouco interventivo do ponto de vista
visível na economia dos países, é fortemente política para garantir certas, por exemplo, veja no norte de África, as empresas da Rússia, que estão neste norte da África, fazer o negócio de prospecção de recursos extrativos, também é acompanhada de um contingente militar, mas numa modalidade não de segurança militar, mas sim de segurança privada. Ou seja, temos sim uma discussão do ponto de vista de segurança nacional e de estratégica geopolítica neste negócio com o americano, que é preciso pôr na mesa e analisar. Daniel Tendo, fala-se que um dos assuntos que deverá dominar a conversa entre os dois presidentes é mesmo o corredor do Lobito, que os americanos por várias vezes reafirmaram também interesse neste corredor. É uma oportunidade dos homens de negócios de Angola verem aqui também caminhos para mais investimentos? Bom, sem dúvida, o grande elemento econômico desta visita, a par de outras que virão certamente, porque o presidente Biden não vem sozinho, vem com uma delegação enorme de empresários, mas o corredor do Lobito é o centro das atenções, não por causa da sua relevância, não só para Angola, como para a região austral e para o continente como um todo. É o que eu disse inicialmente, os Estados Unidos procuram influenciar da maior forma possível o continente africano. Do ponto de vista econômico, conhecemos todas as valências do corredor de desenvolvimento do Lobito. Agora, cabe aos homens de negócio angolanos estarem preparados, porque há financiamento, há dinheiro para que se tire maior proveito. Mas é importante dizer que podemos ter o presidente Biden aqui em Angola, podemos ter dinheiro, mas é fundamental não só atrairmos este financiamento, como também investimento estrangeiro direto. O presidente Biden vem com uma delegação enorme de empresários potenciais para investir no território angolano. Mas nós temos tido um problema que é genérico, isso é para o americano, para o europeu e assim sucessivamente, que é a questão do ambiente de negócio. Porque nós, para termos esses homens de negócios em solo angolano a investir, nós precisamos continuamente melhorar o ambiente de negócio. Quando eu dizia que Angola precisa ter uma agenda, o ambiente ou a melhoria do ambiente de negócio precisa estar em atenção, porque de nada adianta nós vendermos as potencialidades do território angolano quando não temos capacidade de reter estes mesmos. Reclama-se aqui problemas a nível das infraestruturas, como energia e água, reclama-se aqui do nosso sistema de saúde, reclama-se do nosso sistema de educação. É fundamental porque esta visita do presidente Biden precisa ser muito bem capitalizada, porque é o que o Luís disse, o presidente Biden não vem inaugurar, não vem fazer uma mera visita. O presidente Biden, desde o momento em que a Casa Branca anunciou a sua vinda para Angola, o nome de Angola está no centro das atenções do Ocidente. E é fundamental que, neste momento, o país esteja preparado, porque temos informações que a primeira-ministra italiana também estará cá nesta altura. E outro aspecto, a nível do corredor de desenvolvimento do Lobito, que se falou aqui, é que este é um projeto transcontinental, ou seja, vai além das fronteiras angolanas, onde teremos pessoal da Zâmbia, pessoal da RDC, também interessado em todo esse projeto. E para a questão do emprego, que é o nosso grande handicap do ponto de vista econômico, é fundamental também os angolanos estarem preparados, a juventude angolana estar preparada do ponto de vista das habilidades, porque a dimensão linguística, que é uma das habilidades fundamentais para a operacionalização daquele espaço, fará toda a diferença. Muito bem, esta visita do presidente Joe Biden foi confirmada numa semana em que estava a decorrer a Assembleia Geral das Nações Unidas, edição 79, e momento sempre aproveitado pelos chefes de Estado e de Governo para fazerem discursos sobre aquilo que é o mundo. O Presidente da República, João Lourenço, falou também nesta cimeira, nesta Assembleia Geral, onde uma vez mais apelou para o fim das guerras no mundo, falou questões relacionadas à fome, à pobreza, que são ainda preocupações do mundo, e pediu que as Nações Unidas sejam, no caso, tenham uma ação mais, digamos que forte em termos de medidas para acabar com as guerras. Luís Jimbo, como é que olhou para mais uma Assembleia Geral da ONU e com aquilo que foi a intervenção do presidente João Lourenço?
Olha, esta cimeira focou num pacto dos desafios do futuro. Foi o essencial, com 3 questões essenciais do futuro. As inteligências artificial, a questão da paz e da guerra, e sim a questão das mudanças climáticas. O presidente João Lourenço, no seu discurso, focalizou o compromisso. É interessante, é na questão da estabilidade da paz, mas na perspectiva de que a arquitetura financeira, na forma como os países estão a se endividar perante os países ricos, em outras palavras, não está a promover estabilidade, não está a promover a inclusão. E isto traduz, se olharmos para o nosso hoje, a discussão que nós fizemos reiteradamente de que nós estamos a gastar muito dinheiro para pagar a dívida. Não é ainda para devolver a dívida, é para pagar a dívida. Há um relatório, e aliás foi Guterres que fortemente tem sido incisivo e com palavras mais contundentes de dizer que o sistema financeiro global está falido. O presidente foi mais moderado, mas a questão é de que os empréstimos a países como Angola estão a tornar os países mais dependentes, mais pobres, e que isto não é justo. E aqui, com esta abordagem da visita do presidente Biden, o corredor do Lobito, são todas questões de investimentos financeiros. É preciso e até é oportuno que estas palavras e esta dimensão da discussão a nível das Nações Unidas sobre as formas de financiamento pelo Banco Mundial, pelas instituições financeiras, Angola, temos que rever, temos todos que discutir sobre isto e rever. Não podemos pedir dívida para ser mais pobre, temos que pedir dívida e ter dívida para ser mais próspero. É esta questão que se pede à intervenção das Nações Unidas. Daniel Tendo, falou-se uma vez mais também da possibilidade e da necessidade da África estar representada no Conselho de Segurança. A verdade é que é um assunto que todos os anos faz parte desta agenda de discussões, mas decisões nunca são tomadas. É curioso que... Primeiro é que esta sessão acontece num período bastante conturbado do ponto de vista da arena internacional, com a guerra lá no Médio Oriente e a guerra na Europa, a Ucrânia e a Rússia, que é um assunto que também procura-se e há apelos para o fim, mas que continuamente e persistentemente o assunto continua, e as Nações Unidas também critica e ao mesmo tempo é criticada por entender ou por olhar o assunto ou a situação a decorrer. Quanto à questão que também é uma crítica para as Nações Unidas, é essa questão exatamente da reforma do Conselho de Segurança. Todos os anos, todas as sessões, a questão da reforma e a inclusão de um país africano, porque hoje fala-se, o mundo é outro, e o presidente Biden ainda frisou isso no seu discurso, que temos um mundo diferente, novas dinâmicas, e há toda a necessidade de atualizar também o próprio funcionamento das Nações Unidas. Mas de discurso não se está a passar, precisa-se de ações, porque da mesma forma que se critica a não reforma do Conselho de Segurança, critica-se aqui a arquitetura do sistema financeiro internacional, que vai tornando os países pobres mais pobres e os países ricos mais ricos. É aquela questão da cooperação sem desenvolvimento, porque os países pobres continuam a querer dinheiro, a receber dinheiro, mas que a nível interno não há resultado porque as agendas são diferentes, não é? Os países, e há uma frase que dominou esta sessão, que é: ninguém fica para trás, quando falava sobre a questão da pobreza, mas os países pobres continuam a elevar as suas taxas de pobreza e os países ricos continuam a se tornar muito mais ricos. Então, mais uma vez, fica-se no discurso, mas as ações reais nunca chegam. É a mesma crítica que o presidente do Brasil, o presidente Lula, fez, tendo em conta o atual contexto, que nem sempre verifica-se o dinamismo desejado.
Capitão, permita-me só 30 segundos e nada mais. E esta questão, é oportuno falar com a questão do desafio do corredor do Lobito. Por exemplo, nós já temos muitos corredores que não são de Lobito. Temos o corredor que leva mármore, de forma de que naqueles lugares onde se faz essa extração de pedras deste tipo, não tem nada desenvolvido. Está no caminho de ferro de Moçambique e toda aquela zona Namíbia, Cunene, Huila. Ou seja, nós já temos muitos corredores. É a forma de como se faz a exploração sem transformação local. Já temos uma experiência que não deve ser adequada a que se vai colocar. Senão, por milhares de dólares que se haverá, vamos sempre contornar pobres debaixo de uma bacia cheia de recursos que fazem os outros ricos. Senhores, muito obrigado pela presença. Até a próxima edição do Domingo Notícias. Obrigado. Sim, gente. Obrigado. Vamos seguir deste lado com a atualidade internacional. O Papa Francisco considera que os ataques do Líbano vão além da moralidade. Durante o voo que o levou de volta para Roma, a partir da Bélgica, o Sumo Pontífice disse em declarações aos jornalistas que, mesmo em situações de guerra, há uma moralidade a salvaguardar e que as forças militares não devem exagerar. O Papa Francisco criticou neste domingo o uso imoral da força no Líbano e em Gaza e apelou à moralização de Israel. Questionado a bordo do avião que o transportou da Bélgica para o Vaticano sobre as consequências para os civis dos ataques israelitas no Líbano e em Gaza, o líder da Igreja Católica respondeu: um país que com a força age, assim seja qual for o país que age de maneira tão superlativa que se preste atenção e morais. Acrescentou ainda: a defesa deve ser sempre proporcional ao ataque. Quando isso não acontece, surge uma tendência dominante que vai além da moralidade, reforçou o Papa. O exército de Israel realizou neste domingo dezenas de novos ataques contra o movimento xiita libanês Hezbollah no Líbano, 2 dias depois de matar o líder Hassan Nasrallah e 20 membros deste movimento libanês pró-iraniano. Na manhã deste domingo, depois de presidir a uma missa no Estádio Nacional de Bruxelas, o Papa manifestou a sua dor pelo agravamento do conflito no Médio Oriente e apelou a um cessar-fogo imediato no martirizado Líbano. Quanto ao conflito em curso em Gaza, Francisco disse está ao telefone todos os dias com a paróquia de Gaza e é informado das crueldades que ali acontecem. Antes da viagem ao Luxemburgo e à Bélgica, o Papa tinha feito um apelo dramático ao mundo. Parem a guerra, parem as guerras. Estamos a destruir o mundo. Olhamos agora para o Girabola, a alegria do povo. O Petro de Luanda recebeu hoje o São Salvador do Zaire para o jogo referente à 3ª jornada da competição e venceu o desafio por 3-0. Vamos ver o resumo do jogo. Os petrolíferos vão somando e seguindo na presente época futebolística ao que o Girabola diz respeito. A formação do eixo viário, sobretudo o seu técnico, tem vindo a criar paz com o 12º jogador, ou seja, os adeptos, após Zaire na Liga dos Campeões Africanos. O 11 de novembro não estava repleto de adeptos, porém os tricolores entraram com o objetivo de sufocar o adversário no primeiro lance de perigo. Jonathan Toro tirou bem as medidas do guarda-redes do São Salvador para mostrar quem realmente manda no gigante do Camama. 15 minutos depois, o hondurenho queria fazer das suas, ou melhor, imitar o lance anterior. Todavia, o keeper do São Salvador estava atento. Os visitantes, orientados pelo antigo homem-golo do Petro, Flávio Amado, não tinham soluções para avisarem com perigo a baliza de Hugo Marques. Em 45 minutos da primeira parte, a formação do Zaire apenas fez um remate direcionado antes do apito para o descanso obrigatório. O Petro de Luanda quase que chegava ao segundo golo por intermédio de Pedro Aparício. Na segunda parte, o Petro de Luanda agiu tal como entrou na primeira parte, pressionando o adversário que, aos 66 minutos, Julinho tinha tudo para fazer o segundo golo
Todavia, a bola não teve destino certo. Antes mesmo do apito final, Vidinho colocou a camisola de CR7 para fazer o melhor tento do duelo, mas também houve ainda tempo para mais um golo da formação tricolor. Luís Garcia felicitou os seus jogadores pela conquista dos 3 pontos. Foi um jogo bastante controlado por nós, tanto na primeira como na segunda parte. Controlamos o jogo e tivemos muita posse, mas não foi tão fácil assim, porque o São Salvador, uma equipa que também estava muito bem organizada, estruturada, principalmente no seu meio campo, uma equipa que vem apresentando também boa qualidade de jogo e certamente vinha para cá para criar-nos algumas dificuldades, e nós sabíamos disso de antemão, por isso que preparamos de forma estratégica o jogo a pensar também nisso, mas no geral eu penso que fomos capazes de conseguir neutralizar todas aquelas avalanches que o São Salvador deveria apresentar. Fomos muito mais eficazes, 3 golos, poderíamos ter feito mais, na minha opinião, mas valem aqueles que entraram, são 3 pontos e também não tem sido fácil para nós. É uma semana, 3 jogos e é normal que às vezes quebra um pouquinho o ritmo, porque são jogos atrás de jogos e nessa sequência há sempre uma quebra, principalmente da capacidade física dos jogadores, mas nós trabalhamos sempre nesse sentido de recuperar bem os jogadores. Já passou, são 3 pontos e agora vamos preparar a equipa para o próximo jogo, já na quarta-feira. Dias Cares lamentou a derrota do seu conjunto, porém acredita em bons resultados nos próximos jogos. Em primeiro lugar, dar os parabéns ao Petro, né? Jogando em casa, sabíamos que o Petro é forte, jogando em casa, perante ao seu público. Também dar os parabéns à minha rapaziada. Viemos aqui para jogar sem medo. Havia momentos que conseguimos jogar, havia momentos que não conseguimos jogar, mas sofremos golos complicados, erros em alta competição, a gente paga caro. Só tenho a dizer dar os parabéns ao Petro pelos 3 pontos conquistados. Com esta vitória, os tricolores somam 6 pontos na tabela classificativa do Girabola Alegria do Povo. Aí está o Girabola Alegria do Povo, Aniceto Moquinto, boa noite. Vamos começar por olhar para este Petro que está até agora 100% com vitórias no Girabola. Boa noite, capitão. Boa noite, telespectador. É verdade, o campeão está vivo depois de ter caído nas afrotaças. Internamente continua a fazer o seu campeonato. 2 jogos, 2 vitórias. O primeiro jogo não tão convincente assim, mas hoje no segundo jogo diante de um São Salvador também que veio a Luanda tentar vender cara a derrota, o Petro acabou por mostrar a sua supremacia num jogo bem conseguido. Primeira parte 1-0, porque a equipa do São Salvador fechou-se bem, veio com a lição muito bem estudada. Aliás, Flávio conhece bem o ADN do Petro Luanda, por conta disso anulou aquelas que são as principais unidades do Petro Luanda. Foi possível fazer isso durante os primeiros 45 minutos, não deixou o Petro jogar com muita qualidade, mas a segunda parte veio de cima a experiência dos jogadores do Petro e senti também já a pinta do treinador, porque até antes do treinador ter feito as primeiras substituições, o resultado teimava em ser 1-0. Mas depois de ter feito algumas mexidas, a equipa em menos de 10 minutos conseguiu fazer 2 golos e dilatar a vantagem, conseguindo assim mais 3 pontos. É um Petro que está a recuperar desta crise que se tem dito que está a passar? Depois da eliminação das afrotaças? Bem, penso que a eliminação das afrotaças são águas do passado. O Petro, nesta altura, está focado naquilo que é o campeonato interno, voltar a tentar ser campeão e para ver se o próximo ano volta então às afrotaças. Logo, tem que fazer o caminho dentro do Girabola. Julgo eu que, nesta altura, arrancou bem, 2 vitórias, 6 pontos. É obra, agora é preciso continuar a consolidar este bom momento que a equipa vai demonstrando a nível do campeonato. Ricardo Chão conseguiu voltar a ser confiado, no caso a ganhar a confiança dos adeptos do Petro, porque nos últimos tempos, nos últimos dias circulou mesmo mensagens de adeptos a pedirem o despedimento do treinador. Olha, os adeptos são muito eufóricos, eles vivem um momento, vivem os bons, os maus momentos e às vezes tomam solicitam determinadas
posições assim a quente. E julgo eu que aquela intenção de quererem afastar o treinador foi por conta da eliminação a nível das afrotaças, mas a nível do campeonato, Ricardo Cheu vai dando conta do recado, vai se ambientando mais com o nosso contexto. É o 5º jogo oficial a teste do Petro de Luanda. O primeiro foi aquele em que venceu a Supertaça, perdeu os 2 jogos, foi eliminado a nível das afrotaças, mas a nível do Girabola, 2 jogos, 2 vitórias. Eu penso que os adeptos só querem vitórias, isso agora, Cheu tem que continuar a trabalhar. Muito bem, Anselmo Quinto, boa noite e até amanhã no Desporto da Rede, que com certeza vão desenvolver muito mais este assunto. Obrigado, Júlio. Obrigado. Estamos de volta. Assinala-se hoje o Dia Mundial do Petróleo. A data é destinada a homenagear um dos minerais mais importantes para o desenvolvimento. A seguir ao Domingo Notícias, não perca a entrevista exclusiva que a nossa equipa teve com o secretário de Estado do setor, no caso dos petróleos, que fala sobre os desafios e perspectivas de mercado para o caso de Angola. Como dissemos atrás, nós fizemos grandes descobertas. Em determinada altura dizia-se que nós tínhamos cerca de 14 mil milhões de barris de reservas possíveis. Não investimos no tempo devido em exploração, fomos consumindo essas reservas e hoje, infelizmente, as nossas reservas certificadas em 2023 apontavam para cerca de 3 mil milhões de barris de reservas possíveis. Nós estamos a fazer exploração. A principal medida de mitigação que podemos aplicar é realmente apostar, investir na exploração para a descoberta de novos reservatórios. E, portanto, esta é a aposta principal. Aí está os extratos desta entrevista exclusiva que foi concedida pelo secretário de Estado para os Petróleos, José Barroso. Você vai poder acompanhar logo a seguir ao Domingo Notícias, ou seja, daqui a pouco aqui na sua rede Girassol. Nós estamos a colocar um ponto final ao Domingo Notícias, edição última do mês de setembro. Nós vamos fechar com imagens, uma vez mais, do Cardeal do Nascimento, que partiu para a outra vida no dia de ontem. Boa noite, fique bem, tenha uma ótima semana de trabalho.